Samba, alegria. Para a gente louvar o Senhor aqui, eu quero te convidar a sambar em casa e adorar através do samba e exaltar no nome de Jesus, porque esse Deus é o Deus dono de todos os ritmos, e é com o samba que a gente vai adorá-lo. Amém? Sejam bem-vindos, sejam acolhidos, vamos juntos. Chega aí. Ei, meu Pai, olha aí. Cante comigo. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, exaltai, vai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Vamos lá, Stanley. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor, vai, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim. Vamos cantar mais uma vez? Deixa a igreja cantar, deixa o povo cantar, vamos lá. Exaltai, engrandecei, cante aí em casa. Exaltai, celebre. Foi difícil esse ano, eu sei, mas Deus nos sustentou até aqui. Oh, meu Deus, eu te exalto por isso, eu te louvo por isso. Tu és bom, apesar de tudo. Vamos cantar, meu povo, vai na caixa, vamos, exaltai. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, a Ele sim louvai, a Ele sim louvai. Ei, meu povo, vamos continuar adorando no samba aí? Vamos lá. Eita, esse Brasilzão que ama ao Senhor.
as coisas. Vamos lá, seja grato. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Ei, louvarei ao Senhor todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, eterna, eterna. Maior prova de um amor profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação, a salvação. Vamos lá, louvarei, todo mundo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção, nossa canção, nossa canção. Canta, Brasil! Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Canta! Yeah, 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 oh, ah. Canta, Brasilzão! Yeah, yeah.
Aleluia. Quero abrir meu coração com vocês nessa noite e quero ao mesmo tempo que a esperança do nosso Deus mova seu coração, né? Em tudo que a gente vai fazer. Como eu também estou bastante emocionado pelos pensamentos que estão na minha cabeça, eu quero te dizer o seguinte: nós temos a região de igrejas de onde a gente faz parte, tem uma igreja em plantação lá em Petrópolis. Então, se você hoje ou no seu Pix, você quiser fazer uma contribuição, a gente só pede que você direcione, que você diga, é para Petrópolis, e a gente vai encaminhar os recursos e vamos compartilhar com vocês e mandar os vídeos também, tá? Ou seja, tem gente nossa dentro de lá. A gente faz parte da igreja presbiteriana que tem uma expressão, né? Pode me ajudar aí, que me faz sofrer menos. Vai lá. Então, queria comentar isso com vocês antes que eu esqueça, tá? A gente vai falar de muita coisa hoje. Juntos nós vamos abrir o texto do profeta Zacarias. Se você traz sua Bíblia, é boa, não importa se é digital, é Bíblia, né? É bom você abri-la e você acompanhar, mas ela vai ser projetada também, tá? De verdade, esses são os penúltimos profetas, 2 deles, Ageu e Zacarias. Eles estão profetizando quando a cidade o templo está para ser reconstruído. As muralhas foram reconstruídas, mas a cidade está numa grande miséria, a cidade de Jerusalém. E faltam ainda para Jesus vir 500 anos, mais ou menos. Tá? E eles vão profetizar sobre a construção do templo, sobre a reconstrução da cidade, sobre os começos. Para vocês terem uma ideia, quando eles reconstroem essa primeira igreja, 70 anos depois do exílio, né? Tem um misto de gente chorando de tristeza porque é muito pequena, e tem gente chorando de alegria porque não tinha esperança de que isso surgisse. Então, essa mensagem, se você está querendo um novo começo para a sua vida e não está conseguindo, e aí o pessoal prometeu que a pandemia ia te dar essa chance, e a pandemia, né? Passaram os vários estágios da pandemia e você ainda não conseguiu acertar, e está se perguntando se alguma coisa vai acontecer com a sua vida, com a sua história, que possa mudar. Então eu queria convidar você a ouvir essa leitura de Zacarias, capítulo 4, dos versos de número 6 a 10. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, outra versão que também pode ser vista, violência, nem por força nem por violência, está sendo usada a palavra poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a primeira pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Só para você não saber quem é esse Zorobabel, né? É a pessoa que está liderando Israel, que é cabeça dessa construção do templo. As 6 lâmpadas, aí ele está falando dos versos anteriores que a gente não leu. As 7 lâmpadas, mas já explica aqui, as 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra, que a gente acabou de cantar agora, onde a glória de Deus está em todo lugar. Contei para vocês a realidade de Israel. Era muito difícil de Israel acreditar, sabe? Eu vou pedir um favor. Vocês podem vir vocês para cá que estão lá? Vocês vão me ajudar, porque é legal assim, né? A gente se vê nesse formato, mas me dá um trabalho de, né? Limpador de para-brisa, sabe?
para olhar para todos vocês, e eu quero olhar para vocês. Aí eu vou deixar vocês de lado e não quero. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Israel não tinha esperança nenhuma, gente. Às vezes, quando eu leio, a gente gosta de profetizar, falar de Israel, mas Israel era um lugar menor que São Paulo. Quando ela foi destruída, menor do que uma das cidades do nosso estado. Então Israel estava destruído, acabado, e eles foram espalhados. E, veja bem, a maior glória de Israel, se a gente for pensar em quantidade de pessoas, nunca pôde se comparar com o Império Assírio e com o Babilônio. Por quê? O Império Assírio e o Babilônio, eles traziam os povos para dentro de um império. Israel nunca fez isso. Então o poderio dos impérios que surgiram depois foram muito maiores. Então Israel foi ficando misturado no meio dessa história e foi massacrado mesmo. E eles estão para reconstruir o templo e as cidades estão todas destruídas. Esquece Petrópolis. Petrópolis está de pé. A cidade estava destruída. E eles estavam querendo construir o templo. E quem aceitava morar em Jerusalém era um herói. Que quem quer morar no meio de um monte de casas destruídas, porque foi isso que o exército de Babilônia fez, destruiu tudo que existia de importante, acabou com tudo, fez um montão de pedras. E aí eles voltaram para reconstruir o templo, e o templo ia ser o primeiro prédio importante no meio de uma destruição imensa. Olha que poder que as palavras têm no meio dessa história. Então vocês imaginam um cenário de devastação, e no meio desse cenário, os profetas começam a profetizar essa palavra que a gente está ouvindo. Sabe, talvez você que está me ouvindo gostaria que a sua vida mudasse. E você gostaria que a sua vida mudasse faz uns 40 anos. Mas ela não muda. Você está fazendo a mesma coisa que você diz que não queria mais fazer. Você está no mesmo lugar que você prometeu para você que você não estaria. Você até acha que tem uma espécie de maldição escondida em algum lugar na sua casa, enterrada, que está fazendo com que você não consiga mudar a sua vida. A vida parece cíclica e às vezes a gente sente que a gente está num amontoado de pedras que a gente não consegue se livrar. Sabe? Você gostaria de mudar? Você tem histórias que você gostaria de perdoar? Há destruições que você gostaria de deixar para trás? Você deseja que Deus faça uma construção divina na sua vida? Então eu queria compartilhar com você sobre Deus e um novo começo. Deus e um novo começo. Eu não estou usando a palavra recomeço, porque o problema do recomeço é que talvez a pessoa retoma de onde ela estava, aí não adianta. Por isso eu estou falando de um novo começo. Tá? Um novo começo. Deus e um novo começo. Em primeiro lugar, o novo começo vem de Deus. Às vezes você tem força, tem network, fala com fulano, Beltrano, a gente hoje não precisa ter força, tem que ter network, né? Internet, plugado e tal, você vai ser um sucesso. Só Deus que sabe, né? Nós imaginamos que nós somos muito bons em algumas áreas. E a gente gosta de se orgulhar de que na nossa área a gente, né? A gente faz, a gente acontece. Mas a verdade é que a gente não vê a vida com clareza, com a clareza que a gente deveria. E muitas vezes, o que está acontecendo no mundo é que a violência está tomando o lugar da razão. Então, se há uma década atrás podia tudo, você dizia, você está feliz assim? Aí eu falando, estou, então que bom para você, faz o que você quiser. Esse era o papo nas ruas, uma década atrás. E agora, o discurso de ódio, de violência, e a violência está em todo lugar. Ser um hater é ser bacana, eu sou hater mesmo. Se você assumir que você é um odiador, né, traduzindo aí pra gente, um odioso, já pensou? Que coisa horrível, mas hoje é bonito. Dizer, eu estou ali na rede para fazer isso. E eu costumo dizer que a violência, sabe, a violência, ela é o discurso dos fracos. Quem é fraco só pode ser violento, porque ele não sabe o que fazer. Ele é um fraco, então ele usa a violência. Então, o texto começa a dizer, não por força, nem por poder ou violência. Não é sobre imposição que essa obra vai acontecer.
sabe? O que eu vou fazer para mudar a sua vida não vai ser violência. E não vai ser por força própria. Não é assim que eu vou operar na sua vida e transformar a sua vida, sabe? Você não vai mudar usando força. Tem gente que acredita muito na força de vontade. E hoje o humanismo está super em alta, como sempre teve. Mas se você pudesse mudar com o humanismo, você teria mudado. Mas tantas coisas que te ferem, passadas talvez décadas, você ainda está no mesmo lugar e você ainda está dizendo, como é que eu vou mudar? E eu queria te dizer que, em primeiro lugar, mudanças reais, elas ocorrem dentro de nós. Não adianta eu falar, eu vou ter 100 dias de mudança e 200 de esquecimento. Não vai adiantar. Né? A gente brincava aprendendo línguas, né? Aprenda em 7 dias e esqueça em 1. Você ouviu uma propaganda assim, aprenda em 7 dias, já sabe, esqueça em 1. Né? Mais ou menos isso. Então, é muito, muito claro a gente entender que se eu quero mudar, eu preciso mudar dentro. Jesus diz que as coisas que nos corrompem estão dentro de nós. Então, eu estava comentando com o pessoal que é muito fácil a gente ficar meticuloso para ficar investigando a vida de quem vai pisar no tapete. Aqui podia ser o tapete espiritual. Né? E tem pessoas que elas têm uma vida espiritual no quarteirão da igreja. Se é a igreja aqui, né? Aqui é um espaço. Pode funcionar várias coisas. A igreja, para nós, são vocês. Somos nós. A igreja anda. Mas quando você pensa que o tapete é sagrado, então você fica vigiando. Para quem vai pisar no sagrado? Vigiando, né? Entre aspas. Para que não cometa os grandes erros. Mas não existem mudanças por fora. Mudanças por fora não conseguem permanecer, perpetuar-se. Sabe? Eu não venço espiritualmente cantando cânticos. Se você aprendeu isso, você está com desejo sexual de fazer coisas erradas, cante um cântico. Você vai fazer coisa errada cantando cântico. Não vai dar certo. Porque se o cântico está fora de você, né, você vai cantando e fazendo coisa... Quanta gente está cantando e fazendo coisa errada, meu amigo? Eu sou gospel. Né? O que isso quer dizer? Não sei. A religião está se tornando, essa questão do evangélico, uma coisa extensa e rasa. Então pode tudo. É tudo e não é nada. E é por isso que a gente precisa se educar nas Escrituras. E não se educar no que o seu mestre mandou, no que o pastor de algum lugar mandou. Não, você precisa se educar nas Escrituras. A gente vai falar disso hoje também. Eu não vou deixar de sentir um sentimento ruim porque alguém disse que eu não posso sentir. Não vou ficar do lado do irmão lá da igreja, que quando eu vou falar besteira, ele diz, não fala isso. Aí você não fala, só pensa. Não vai mudar porque existe uma imposição. É isso que o texto diz, não é por força nem por imposição. Porque o problema dessa espiritualidade ou dessa transformação muito superficial é que ela não suporta as intempéries. Ela mostra quem ela é. Eu não vou deixar um velho caminho para mudar enquanto eu amar esse caminho. Eu gostaria muito, né, de praticar esportes. O único horário que eu poderia é de manhã, mas eu gosto de dormir. Eu gosto da minha cama. Minha cama fala comigo de manhã, quando eu penso em levantar. Né? Então, o que vai acontecer? Enquanto você amar a sua cama e seu único horário para você praticar esporte for de manhã, desculpa, você já sabe a resposta. Você não escolhe um novo caminho enquanto você amar o velho caminho. Eu não posso mudar, sabe por quê? Porque eu tenho conforto. Então, sabe, a gente quer às vezes que Deus mude a vida da gente. Senhor, quando o Senhor me der conforto no novo caminho, me der aquela estabilidade, aquela tranquilidade, aí eu vou te servir. Senhor, quando me derem bastante grana, bastante pessoas, eu vou abrir uma igreja. Mas pode até abrir. Mas para que serve isso? Jesus não chamou a mim, Deus não chamou a gente para ter conforto, nem para uma cidade já construída. Ele chamou a gente para entrar num novo começo. E esse novo começo não vai ser fácil. Não vai ser simples. Nada é simples no começo.
Ninguém começa sabendo tudo. Então, se você diz, Senhor, eu quero um novo começo, você vai ter que se matricular numa escola de aprendiz, onde você não sabe mais, o que você sabia não te serve. Agora é um novo começo. Porque mudanças superficiais não duram. Elas não são mudanças reais. Elas não duram. Não adianta você ter um discurso de mudança quando o seu coração não consegue mudar. Por isso eu disse que mudanças vêm de Deus. Um novo começo vem de Deus. Mas Deus não trabalha com violência. Eu costumo dizer que Deus não precisa de advogado, nem de defesa, nem de acusação. Deus não precisa. Ele não se incomoda quando alguém começa a falar mal dele e diz, eu vou destruir esse indivíduo. Senão o mundo não existiria mais. Deus não usa o discurso da violência. A igreja não evangélica de todo tipo, quando não tem argumento, quando é pobre de espiritualidade, o que ela usa? A violência. Todas as espécies de violência. Mas Deus não usa esse discurso de violência. Em primeiro lugar, porque Ele é amor. E não existe amor violento. Existe amor intenso, que deu o seu Filho para mostrar para você o que é um novo caminho. Deixou seu Filho morrer, morte por sufocação. Morte de cruz. Deus é amor, Ele não é violência. Ele respeita. Eu não entendo como Deus é. Deus vê você fazendo aquela coisa de mula. A Bíblia diz, tem um versículo que a gente não pode citar para os irmãos. Não sejais como a mula. Está lá na Bíblia, no livro de Salmos. Então você não pode chegar para a igreja e falar, não sejais como a mula. Mas você pode falar para você mesmo, né? Não sejais como a mula. Ou seja, não seja tão duro assim. Duro e difícil. Deus é respeitoso. E se você pensar como Deus trata você, você diz, é só Deus. Eu já teria me fulminado. Quantas vezes a pessoa orou dizendo que quer mudar e não muda, o infeliz não muda. Faz voto, fica de joelho, chora, lamenta e está no mesmo lugar. O que está acontecendo? Né? Há relacionamentos que as pessoas prometem que vão deixar, mas parece que a doença é o relacionamento e o relacionamento é a doença. Né? Uma coisa alimenta a outra e a pessoa está ali clamando a não sei quem para mudar. Deus respeita você. Mas Ele não vai julgar? Vai. Respeitosamente. Vai nos julgar. Mas respeitosamente. Não, mas eu não falei com você? Falei. Você quis ouvir? Ah, eu não quis não. Não, respeitosamente, você vai prestar contas pelas suas escolhas. Mas eu vou te respeitar. Sabe quando você diz, como eu sou burro, como eu fui burro? Deus não fica, foi mesmo. É mesmo, você é burro mesmo. Você é como o jumento ali do texto, você não se deixa repreender, duro por causa disso. O hebraico é uma língua mais dura, né, do jeito de falar, então tem lá o livro de Salmos falando isso. Não seja duro desse jeito. Mas às vezes a gente é duro e Deus respeita. Deus não impõe. Que podia impor? Ah, você não vai me servir? Vou tirar uma perna sua. Deus não faz isso. Pelo contrário, às vezes quem não tem uma perna conhece a Deus e quem tem não conhece. Você fala, como assim? Deus é assim. Mas quando Deus trabalha, Ele vai no foco do problema. Deus falou com você, Ele falou. E Ele toca lá onde precisa. E Ele não precisa de ajuda. O novo começo vem de Deus, porque Deus fala exatamente onde precisa acontecer. Ah, o meu problema é a cama. Não, o seu problema é o outro. A cama é a desculpa. Meu problema é a geladeira. Imagina, vamos tirar a geladeira da sua casa. Se ela estiver bem cheinha, avisa a gente que nós vamos lá tirar a geladeira. Vai resolver seu problema? Não. Porque seu problema não é um objeto. É o inverso do que a gente está falando. Deus trabalha no foco do problema. Do que precisa ser mudado. E quando Deus fala com você, você está querendo um namorado, uma namorada, um casamento, e Deus fala sobre o seu coração duro. Você fala, Deus, meu coração não é duro. A hora que aparecer a escolhida, o escolhido vai ver como ele é mole, é sensível. Mas Deus sabe o que Ele fala. Ele é preciso, porque Ele vê tudo. E eu e você não vemos. Então Deus sabe o que está fazendo quando Ele quer mudar a sua vida. Então se Deus falar ao seu coração, você tem que entender que essa mudança vem dEle. Por quê? Porque Ele pode tudo, diferente de você. Você quer mudar e não consegue, mas Ele pode tudo. Eu sou pastor há muitas décadas, infelizmente ou felizmente.
infelizmente, porque a gente quer voltar no tempo, ficar mais novo, né? Mas felizmente, por esse tempo todo. E eu escuto muito religioso dizer que não faz as coisas por dinheiro, porque falta dinheiro. Gente, ou a obra vai ser de fé, ou uma obra de dinheiro. Então, se o cara quer dinheiro, ele vai ter que ser um banqueiro, para ter dinheiro. E tem gente que ainda não se acertou entre ser um pastor e um banqueiro, ele quer ser os dois. Quer ser banqueiro através da igreja, isso é um problema, na minha maneira de ver. Sabe? A obra de Deus não é dinheiro, não é recurso humano, não é assim que Deus pensa. Deus quer usar as coisas loucas desse mundo. Então, quando Deus começa a usar você, você diz: Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo, e eu não sou nada disso, mas o Senhor pode me usar. Isso é muito bom, porque tudo depende dEle, e Ele é a verdadeira transformação. Se você disser: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida, Deus vai mudar a sua vida. Mas nós precisamos aprender que a cidade não precisa ser reconstruída para ver a mudança. Não. A mudança acontece dentro, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus age pelo Espírito Santo de Deus como ninguém age. Quando Deus começa a agir, ninguém pode impedir. Sabe o que a Bíblia diz? Ninguém pode impedir. Agindo eu, quem vai me impedir? Nem você consegue impedir a Deus. Eu lembro que no palco do Redenção um dia, eu conheci um irmão na fé, e ele veio dar o testemunho dele, contou toda a história dele, estava estudando no seminário, ele havia sido um médio empresário, e durante um longo período ele foi um bêbado, perdeu tudo e vivia bebendo. E ele disse que a coisa que ele mais ouvia, que se repetia muitas vezes naquele momento de tanta aflição, que os que estão se escondendo no vício da bebida, nos adictos, acontece, dizia: esse aí nem Deus dá jeito. Diz que ouviu essa frase tantas vezes, e ele disse que acha que Deus também ouviu a frase e resolveu se sentir desafiado. E resolveu dar jeito nele. E um dia desse a vida dele mudou. E ele se encontrou com Jesus e se libertou. Porque Deus deu jeito, é isso que ele falou. Deus age. E agindo eu, quem vai me impedir? Se Deus quer fazer algo, Ele vai fazer. Mas eu e você temos que dizer: Deus, eu quero fazer parte disso. Senhor, eu quero ser ajudador. Senhor, eu quero dar uma água geladinha, alguma coisinha. Me deixa te ajudar, me deixa te servir. No que o Senhor quiser. Me deixa te ajudar, não, perdoa, deleta. Me deixa ser um instrumento teu. O que o Senhor me chamar, eu estou aqui, sabe? Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus fala, o Espírito Santo fala no seu Espírito. E eu queria te contar uma coisa para quem é novo na fé aqui, está com a fé ainda novinha, está nos começos ainda. Quando Deus começa a falar com a gente, nos incomodar, a gente sente tristeza e alegria, uma coisa maluca. Às vezes você está com um dia péssimo, mas surge uma alegria do nada, você fala: meu, devo estar ficando louco, né? Mas Deus começa a nos alegrar com uma nova experiência. E às vezes a gente está todo feliz porque as coisas estão dando certo e a gente está fazendo coisa errada e vem uma tristeza dentro de nós. Fala: não sei porque eu estou triste. Então o Espírito se entristece e se alegra. Quem não conhece a Bíblia, não aprendeu, ninguém ensinou, ele fica nessa do emocional, né? A igreja é uma descarga espiritual, é o culto da descarga. Isso é perigoso, né? Não pega nem bem essa palavra, culto da descarga, né? Então, aquela descarga emocional, todo mundo se sente emocionalmente em alta, mas saiu na rua, some igual uma balada. Por quê? Porque não tem profundidade. Errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Não adianta querer conhecer só o poder de Deus. É preciso que você entenda o que o Espírito quer falar com você através das Escrituras. É o que a gente está fazendo aqui agora. Parte a parte, explicando o que esse texto diz. Quando Deus se revela, Ele mostra quem Ele é. E Ele não é como eu e você. Ele mostra como Ele é. E Ele não concorda com tudo que eu e você pensamos, nem com o que os gospel pensam, nem com os não gospel pensam. Deus é diferente. Quando eu fico do lado dele, e o Espírito dele começa a trabalhar na minha vida, começa a acontecer uma coisa
que a natureza dele começa a ser compartilhada comigo. E eu começo a ter prazer em coisas que antes eu não tinha prazer. E eu começo a aprender coisas que antes eu não queria aprender. Seu espírito começa a falar com o meu espírito. E a Bíblia é a espada do espírito, a Bíblia diz isso. Tá? Lá no livro de Efésios, que ela é a espada do espírito. Deus vai falando com você. Então, o novo começo vem de Deus. Ah, eu não consigo mudar. Eu também não consigo. Mas você quer um novo começo? Deus que concede um novo começo. Não por força nem por violência. Eu tentei com a força, também já tentei na violência, não deu certo. Pelo meu espírito, diz o Senhor. Em segundo lugar, eu queria te dizer que a humildade é a ferramenta da edificação divina. Humildade é a ferramenta da construção divina, da edificação divina. Por que eu quero te falar disso? Não desprezes os humildes começos. Não desprezes os humildes começos, né? Diz o versículo de número 10. Pois o Senhor se alegrará ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Gente, o templo de Salomão tinha acabado. O que Davi pôs de ouro lá, o que Salomão pôs de ouro, Israel não tinha nem de jeito nenhum. Agora o templo era de madeira. E antes era de tudo quanto existia de mais precioso. Era obra de artistas. E agora era o melhor que eles podiam fazer. Era um templo rústico, comparado com aquele templo incrível que tinha acontecido. Por isso que quando inaugurou, tinha uns camaradas que não tinham vergonha e choravam. Olha que templo horrível. Já pensou que isso é triste, né, irmãos? Mas a Bíblia diz isso, que quando inaugurou, tinha gente que chorava de tristeza, dizendo, olha que templo. Mas esses meninos não sabem, porque só tinha velho agora, 70 anos, né? 70 anos de exílio, só tinha gente velha, mesmo que tenha visto quando menino, né? Era velho, triste de ver o templo. E os outros alegres, porque no meio daquela destruição tinha surgido um templo. Gente, quando a gente olha para o começo, né? A gente fica pensando que Israel não tinha o básico. Tinha um básico, que eu e você precisamos ter. Ela ia precisar de uma grande transformação, mas eles não sabiam como iam fazer isso. Eles não tinham força e muito menos poder. Eles eram uma nação totalmente subjugada sob o poder de Babilônia, dos persas, tá? E quando acabou de terminar o templo de Alexandre o Grande, né? Logo, e depois dos romanos. Então eles nunca foram donos da própria terra deles nesse período. Eles agora eram uma nação pequena comparado com o templo de Salomão. Pequena. Mas Deus mandou uma mensagem para todos nós que queremos mudar de vida. Não despreze o começo humilde. Sabe? Não despreze. E eu queria te explicar que às vezes a gente não entende o que é humildade. Para a gente humildade é fingimento. Né? Ah, você é tão talentoso, tão talentosa. Aí você, que isso. Né? Às vezes, então não dá para a humildade aparecer ou desaparecer. Ela não é algo aparente ou não. Tá? Humildade não é isso. Humildade é reconhecer que sem Deus eu não tenho, sem Deus eu não sou e sem Deus eu não posso. Isso é verdadeira humildade. Sem Deus eu não sou, sem Deus eu não posso e sem Deus eu não tenho. Isso é verdade, porque tudo vem de Deus, tudo que você tem vem de Deus. Sabe, e quando nós olhamos para os humildes começos, em primeiro lugar eles não são grandes. Ninguém começa grande, tem um grande começo. Ou você tem um começo ou você tem um grande. Não tem como ter os dois. O começo é o começo. E o começo às vezes é um desastre. Né? A gente tinha como experiência um grande pregador, que ele cuidava das questões pastorais lá no seminário.
E ele era todo engraçado, contava piada que você ria à vontade e tal, era muito eloquente. Mas quando ele começou, o primeiro sermão que ele pregou na vida dele, ele se preparou, se a igreja dele chamasse depois dos primeiras semanas de estudo no seminário, ele voltou lá para a igrejinha dele, ele preparou 3 sermões. E ele, então, escreveu tudo que ele precisava falar. E o primeiro sermão que ele preparou, ele falou em 1 minuto e meio. Já pensou um sermão de 1 minuto e meio? Como 1 minuto e meio era muito pouco tempo, ele partiu para o segundo sermão. E o segundo sermão durou 2 minutos. E ele estava desesperado, então ele partiu para o terceiro sermão, que completou tudo em menos de 10 minutos. E esse dia as pessoas saíram bastante contritas do culto. Ninguém olhava para ele. Todo mundo passava de cabeça baixa, menos uma pessoa que disse: meu filho, vai fazer o que tu quiser. Se você era da roça, volta para a roça, que pastor tu nunca vai ser. Eu queria te dizer uma coisa. Os começos não são grandes, mas quando eles são de Deus, eles são definitivos. Então você está indo lá, talvez na segunda-feira vai começar algo novo na sua vida, em nome de Jesus. E você vai lá pequenininho, com medo. Mas não tem problema, Deus vai operar. Os começos humildes não são impressionantes. Não impressionam ninguém, nem você. Queria contar uma experiência. Quando eu cheguei aqui, vendo o coral, eu voltei no tempo, mas voltei muito. E eu lembrei como começou o Projeto Redenção. O Projeto Redenção, e eu posso falar isso porque já estou velho e isso não traz a mim vaidade alguma, se tornou um dos maiores movimentos de música, das mais variadas e dos maiores tipos, na cidade de São Paulo, durante um bom período. E eu nunca quis isso, nunca foi meu plano. Eu acreditava que arte e evangelização andam bem. E foi isso que eu investi. E quando eu comecei, eu chamei um amigo, uma pessoa que já tinha pregado numa igreja, que eu era pastor, que era o João Alexandre. Aí na outra semana veio o João Alexandre com mais um outro cara famoso. Eu era fã dos caras, eu nem sabia que eles viriam. E na outra semana veio ele, mais outro e mais outros, que eram famosos de outra igreja, que era bem musical na época. E tinha uma trupe andando comigo e quase ninguém assistindo. E um dia entrou um cara, fortinho, deu aquela encarada geral, tinha tão pouca gente que dava para ver, né? E o cara, no final o cara veio me procurar, chorando. Eu não entendi nada do que ele estava falando, mas eu entendi o que ele não estava falando. Ele falou: pô, entrei nesse lugar aqui, me falaram que tinha uns caras incríveis, mas cultinho, safado, com pouca gente. Eu não acreditava que podia acontecer nada. Foi mais ou menos isso que ele disse. Mas, e chorava e tal, e eu fiquei sem entender nada também. Mas eu naquele dia estava falando: Deus, eu também penso igual a ele. Tem um monte de gente boa e não tem ninguém assistindo. Que coisa doida é essa, Deus? O que o Senhor vai fazer? Deus não precisa da sua opinião. Eu lembro que essa crise minha demorou várias semanas. Teve um dia que eu cheguei, quando o projeto estava começando, eu ainda era numa igreja tradicional, não onde a gente foi lá depois para Jabaquara. E eu falei: não, eu vou acabar com esse negócio. Deus, não aguento mais. Não aguento. Não vem ninguém, não tem apoio, tá difícil. Hoje é o último dia, é eu e Deus, né? O bom de você não falar com a sua boca é que depois você pede perdão só você para Deus, não fala para ninguém, não atrapalha ninguém. Então se você fala muito, fala para você, igual a mim. E aí naquele dia eu fiz a mesma coisa que eu vim fazendo ao longo de 20 anos. Preguei a redenção em Jesus. E aí no final o baterista me abraçou e chorava, cara, e eu sem entender nada, não tinha quase ninguém. Você viu, pastor? E eu pensando comigo: não vi nada. Você viu o que aconteceu? Eu falei: não vi, não falei nada, né? Ele falou: hoje foi o dia que eu tanto esperei. O baterista que estava tocando no culto. Minha mãe se entregou para Jesus. Faz tantos anos que eu estou esperando por isso. E hoje ela deu a sua vida para Jesus. O senhor viu o que aconteceu? Eu falei: tá bom, Deus. Estou entendendo. Um vale mais que 1000. Tudo bem. Fui quieto para casa.
também tentando entender, mas o Senhor, Ele não quer impressionar você com os pequenos começos. E é isso que as pessoas não entendiam de Jesus. Eles olhavam para Jesus e Jesus não era um popstar. Eles olhavam para Jesus e Ele não tinha vindo de uma grande cidade, Ele era de Nazaré. E nós conhecemos as irmãs dele, os irmãos dele, e eles não são nada. Porque nós somos famosos, nós somos do Sinédrio, e esse Jesus não é ninguém. E eles se escandalizavam nele. É o que a Bíblia diz. Deus não quer impressionar ninguém. Então, se você começar com Deus algo novo, não fique esperando que as pessoas compreendam, que elas aceitem, porque elas não aceitaram o Senhor Jesus. Sabe? Os novos começos não parecem novos começos. Porque quando você olha e fala, vai dar tudo no mesmo lugar. Mas um novo começo, ele vai enfrentar uma dualidade entre incredulidade e fé. Você vai ter fé, mas tem hora que você fala, será, mano? Não pense que você é o único que sente isso. As pessoas passam por isso, sabe? Muitas pessoas têm opinião diversa. Alguém vai dar um conselho, meu filho, faz o que você quiser, mas não vai cantar no coro, não, você desafina. Tu é ruim mesmo, tem vícios. Você está cheio de vícios, para você acabou. Você está vendo essa grande montanha? Para Zorobabel ela vai ser uma planície. Quando a gente começa, gente, os desafios são uma montanha. A gente fala, nunca vou vencer essa montanha. Mas se eu estou com você, você vai vencer. Quando Jesus chamou os discípulos, disse, vão, mas sabe o que vai acontecer que vai mudar o mundo? Eu estou com vocês todos os dias, até que o mundo acabe. Vocês estão entendendo? Vocês não vão vencer porque vocês são bons, vocês vão vencer no meu nome, porque eu estou com vocês. Enquanto eu estiver com vocês, a coisa vai acontecer, porque eu posso. Não importa se você olha e diga, isso é um pequeno começo. Diante de Zorobabel, a montanha vai virar uma planície. Palavra do Senhor. E Deus vai pôr um prumo. Sabe o que é um prumo? Eu não sabia. O primeiro muro que nós fomos construir lá na casa do meu avô, ele não durou 10 minutos. Que a gente achava que era fácil. Era só pôr barro e empilhar tijolos. A gente não sabia o que era prumo. Prumo é aquilo que você precisa colocar para ter, né? Para ir para algum lugar. Senão, você já viu, tem parede, né? Tem pedreiro que faz parede com curva, com S. É bem criativo, né? Mas dá problema. Aqui a gente encontrou várias, né? Então, não dá. Quem viu o prumo na mão de Zorobabel vai entender algumas coisas. Primeiro, que Deus opera o milagre, não é você. Segundo, a retidão vem de Deus. Quem vai dar o rumo certo é Deus. Se você consultar e colocar a sua vida nas mãos dele. Lembre-se, Deus usa pessoas como Zorobabel. Não viva sozinho. A pandemia está gerando gente que está vivendo isolamento. Gente que não precisa de gente. Não, Deus usa pessoas. Vai usar Zorobabel, vai usar outras mulheres, vai usar Isabel e tudo que rima com El aí. Né? Deus vai fazer isso. Deus usa pessoas. Tá? E Deus vai concluir a obra. Ele não vai deixar no começo, Ele vai concluir. Ah, mas eu não estou vendo nada, Você não precisa ver. Você não sabe como vai ser o fim, ninguém sabe. Deus vai concluir a obra. Mas como que Ele vai concluir uma obra que hoje você está aqui, enquanto eu estou ouvindo, está sentindo motivadão, energizado, tá? Mas fala, Deus, é impossível essa obra aí. Que eu estou pensando, ela nunca vai se concluir. E aí eles começam a gritar, é pela graça. Olha aí, é pela graça. Como que é? Então quando você levantar de manhã para fazer a obra e você sentir, eu não vou dar conta, você vai dizer o quê? Quando o dia estiver terminando, você vai falar assim, não vou vencer. Eles vão gritar na cidade, não é porque a gente ia conseguir, é pela graça. E eu fui dar uma olhada, porque a tradução que eu estou usando é a nova versão transformadora. Eu fui dar uma olhada no hebraico, que não é minha especialidade, mas a tradução possível seria mesmo, através da graça. Esse adjetivo diz isso, é pela graça, é uma boa tradução. É pela graça, é pela graça. Sabe, eu quero que você entenda que Deus vai concluir a obra
vai fazer pela graça. E quando é pela graça, eu queria te explicar algumas coisas para concluir o que a gente vai falar nessa noite. Quando é pela graça, as pessoas não entendem o que é isso, porque elas acham que elas vão pagar. Mas o que Jesus fez por você, o que Deus fez por você é impagável. Tudo que você quer oferecer já é dele. Então você não tem como pagar com a sua vida, porque ele te deu a vida e ele pode tirar a qualquer momento. Então é pela graça. Sabe? A graça tem um papel transformador na nossa vida. E sabe, é pela graça que Deus entra com providência, que Ele transforma espiritualmente aquele que estava caído. É pela graça que Deus te dá visão quando você estava cego. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Diz um hino muito antigo. Deus vai te dar visão pela graça. E a graça, ela, num país onde a gente aprende que tudo vem do nosso esforço, eu queria te dizer que a graça não é esforço. A graça é o favor que Deus já te concedeu, da vida e de condição de viver e fazer por causa dele, não porque você é bom. Ninguém é bom aos olhos de Deus, todos são pecadores. É pela graça, não é pelo seu esforço. Então, quando as pessoas aprendem essa doutrina reformada, que a nossa igreja é, ele fala, então eu posso entrar em descanso, em modo descanso. Porque lá na minha igreja não é pela graça não, é pelo couro. Lá o couro come se não trabalhar e tal. Então, essa igreja é uma maravilha, é uma espreguiçadeira. Mas é uma graça que se entrega. Deus vai conceder uma graça de você dar toda a sua vida para Ele. Falar, Deus, tudo é teu. Não vou regular agora o que é meu, tudo é teu, minha vida é tua. A graça de Deus vai proporcionar que você se entregue para Ele, para que Ele conclua a obra que Ele quer fazer. Gente, então eu quero que vocês vivam um momento muito especial hoje. Eu queria explicar para todo mundo que está aqui, porque aqui nós estamos com um grupo o mais diverso possível. Então eu queria explicar para vocês. Dentro dessa igreja tem uma comunidade chamada Mosaico, que o pastor está em missão, graças a Deus tenho falado com ele, está lá trabalhando, lá numa comunidade, lá no Parque dos Milagres, lá em Recife, um lugar muito pobre. E lá o nosso Renan querido está lá, a gente se fala quase que semanalmente. E a comunidade já estava vindo para cá e veio, e eu estou sendo pastor deles, estou tentando. Deus sabe que eu estou tentando. E aí, a comunidade do Redenção, ela de verdade não existia ainda. E tecnicamente ela não existe, ela começa a existir hoje, porque a gente começa a receber os membros agora dessa nova igreja. Fala, mas eu também queria ser recebido hoje, não tem problema, mês que vem você vai ser recebido, porque a gente não se viu, você não me falou, mas eu queria explicar algumas coisas para você entender o que é membresia. A membresia, ela, da redenção, significa que você está ligado aos critérios e valores que nós acreditamos. Não adianta você vir para cá e falar, não, você tem que derrubar tudo, não vai ser assim, não pode ser na cidade, tem que fazer um monastério. Você foi para a igreja errada. Não tem que ter arte, eu achei o culto muito artístico. O culto pode ser artístico até em quem vai fazer a leitura, em tudo. E arte é o que você faz com excelência, não é cantar, não é nada disso, é o que você faz para Deus com excelência. Era isso que era arte, tecne para os gregos. E é nisso que a gente acredita que Deus vai usar a gente com a habilidade que a gente tem. É isso que a gente quer propagar na cidade. Então, a gente começou esse projeto lá nos hotéis na Paulista. Por quê? Porque eu não queria um formato. Porque eu sabia que o caminho era meio louco que a gente estava escolhendo de ficar aqui nessa região, que eu acho que é muito necessitada, mas que é muito difícil de ficar. Até criar esse projeto multi, que funciona para trabalho, para as pessoas comerem, para eventos do bem, para falar coisas que as próprias pessoas que não são cristãs podem nos ensinar, mas também para servir à igreja. Então, eu e a minha família iniciamos esse movimento. Tá? Então a gente quer muito agradecer a Deus por isso, por a gente ter chegado, mas a minha família também são vocês. E hoje eu não vou receber todo mundo, porque durante o processo eu mandei vídeos, mandei toques para as pessoas me procurarem, porque eu não posso afirmar que você vai ser um membro dessa igreja. Por quê? É a última coisa que eu quero falar. A membresia significa um compromisso, que você faz parte.
e que você vai dar a sua cara a tapa, junto conosco, que você vai se dar a conhecer, mas também vai conhecer as pessoas, que você vai servir as pessoas, para que Deus use as pessoas para te servir também. E que a gente cresça como uma comunidade prática. Então eu vou chamar à frente, eu pensei em chamar as crianças que fazem parte das famílias, mas vai ser um tumulto. Então domingo que vem eu apresento as crianças. Eu acho que vai ser mais fácil, senão vai dar uma confusão aqui, né? Mas eu queria começar como apresentando então, eu vou pedir que vocês façam uma fila comprida e depois nós vamos orar. São todos os membros que nós vamos receber? Não, nós estamos começando, hoje é o primeiro. Espero receber você no próximo mês, daqui a um mês nós vamos ter a nova recepção. E aí eu queria falar para quem é recém. Eu acabei de me converter, o que eu preciso? Você precisa aprender o básico. Se não já pensou, você diz, eu sou membro da igreja tal, o que ensina lá? Não sei. Como que é isso? Também não sei. E é isso aqui? Também não sei. Então é por isso que todos os que passarem pela membresia, nós vamos sempre dar um questionário de questões práticas. Não para ver se você pode entrar ou não, mas para ver como nós podemos cuidar de você. Porque quando é que a gente tem que saber se você tem uma necessidade? A hora que você está chegando. Não é depois a gente descobrir, 20 anos depois. A gente vai dar, você sabe orar? Não sei. Nem me peça. Você sabe o que é ajudar o próximo? Não, nunca fiz. Nem me peça. Não. Então, não é por esse caminho que a gente vai seguir. Tá bom? Vou pedir para minha esposa Marta Reis vir aqui. Ela não é a primeira, mas é com os outros. E graças a Marta me suportar, né? Em todos os sentidos possíveis é que a gente está aqui juntos, tá? Marta é minha esposa querida e tem nos apoiado muito nesse trabalho. Vou pedir só nesse momento que você vá um pouquinho para lá, Marta, porque você vai tirar a máscara para o pessoal ver o rosto, né? Porque, gente, tem gente que a gente não sabe nem quem é ainda, né? Nesses cultos da igreja, tá bom? Depois que chegar alguém bem do seu ladinho, aí você põe a máscara. Então, a Marta, a Jaqueline Elaine, vou pedir para ela vir aqui à frente. Pode vir de máscara, quando você chegar na frente, você tira a máscara. Marta, vai um pouquinho mais para lá, para a gente não dizer que nós estamos espalhando a pandemia, tá? Afasta dela um pouquinho aí. Essa é a Jaqueline Elaine, tá bom? Dileuda, vou chamar agora de Dileuda, Maria Dileuda. É Silva, né? Não estou entendendo. Desculpa. Vou chamar várias pessoas aqui. Nossa, o povo está elegante hoje, meu. Gente, eu não quero, se você não foi recebido hoje, que você não fique falando, esqueceram de mim, não. Você que não falou comigo. Nós vamos receber você. Pode tirar a máscara aí, rapidamente. Essa é a Dileuda. Dileuda é uma mulher dos talentos culinários, da oração, muito talentosa, tá bom? E ela está com a irmã dela aqui, que é a Antônia, do departamento infantil e outras atuações aí. Hoje é um dia caseiro, vocês sabem que os nossos cultos eles são bem rápidos, mas a gente está gastando um tempinho com essa questão bem humana, tá bom? Pode tirar a máscara aí para o povo ver seu rosto. Quem sabe o escolhido do Senhor está aí, não é? Então tá bom. Vou pedir agora para Manuela, tá? E para o Eduardo, já pensou? O Caco vir aqui à frente. Vou até te chamar ele. Pode ficar aqui do meu lado, tá bom? Aí vocês podem tirar a máscara, que é casal, né? Glauci, por favor. Gente, hoje eu só vou apresentar estes e o maestro Elias Jó, tá? Por favor, vem à frente. Ele não é maestro só não, ele é o Elias. Pode cair mesmo. Ele é o Elias e o Jó, viu, gente? É os dois. Pode tirar a máscara aí, Elias. O povo já te viu, mas... Gente, eu queria trazer uma palavra para vocês. Vocês são loucos. Vocês foram de uma confiança. Eu acho que eu infartei por causa dessa confiança, viu? De verdade, quem não sabe, o ano passado eu infartei mesmo. E assim, essa confiança de vocês terem ido para tantos... Eram lugares bonitos, mas era muito maluco, porque não tinha certeza nenhuma, né?
E alguns que estavam esperando outras certezas não estão conosco hoje. E o Senhor trouxe outras pessoas, trará outras pessoas. Que seja um tempo de sonho. Eu não vou fazer perguntas, a Marta já falou, como é minha esposa e minha ovelha, né, em vários momentos, ela falou, o Eli vai perguntar um monte de coisa. Não, vocês já responderam tudo. Para os outros pode ser, mas eles passaram alguns anos, e outros que não estão aqui comigo carregando instrumento, indo para o hotel, foi uma confusão, indo para a Avenida Paulista, né? Oi? Presídio e tantas outras coisas que a gente fez. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quis apresentar no rosto, a gente vai tentar sempre manter essa pessoalidade, mesmo que a igreja cresça, mas hoje é começo. E hoje é começo formalmente, tá? Então, é uma alegria, né? Quais são os nomes? Fala vocês o nome das filhas. Nós somos pais da Maria Eduardo e da Laurinha. Eles estão lá embaixo, né, no nosso trabalho infantil. Marta, como é que é o nome do nosso? O Lucas. Eles também são dessa família agora. Mas hoje é o começo. Tem muita gente falando, pô, não esqueci de você. É só você falar comigo que nós... Mas só que tem, a partir do domingo que vem, o que começa a acontecer? Eu vou apresentar quais são as áreas de atuação que você pode auxiliar. São muitas. Então, você não quer fazer parte? Então tem muita coisa para fazer. A gente vai mostrar em todas as áreas que a gente atuou e quer atuar. E a gente sabe o que está fazendo, não é novidade. Então a gente vai apresentar para vocês isso. E nós vamos apresentar os projetos de estudo também. De estudos online e offline, que são os nossos cursos, que vocês podem se matricular. Vai ter um grupo de mulheres aí para quem quer aprender os passos básicos da vida cristã. Você mesmo no seu questionário já vai definir. Não sei, então a gente vai te ajudar. Mas praticamente, não é concurso de Bíblia, isso é bobagem. Você sabe fazer isso aí? Sabe o que é jejum? É não comer. Não é jejum, é com oração. Sabe como é com oração? Não sei. Né? E aí a gente vai conversar junto sobre isso, para a gente poder ter uma base para a gente conversar, que são as Escrituras. Tá bom? Gente, eu não vou abraçar vocês, porque eu já abracei várias vezes, vou abraçar outras, mas que Deus abençoe muito vocês, e eu me sinto muito apoiado esse ministério, e eu sei que o Senhor vai fazer coisas que nós não podemos sonhar, porque Ele nos ama. Vamos aplaudir o Senhor, tá bom? Um beijo no coração de vocês, podem tomar os seus lugares. Os nossos irmãos que vão me ajudar com a ceia, vão ajudar também com a mesa já, por favor. Vão lá até a mesa, vão trazer ali perto do teclado, tá bom? Obrigado. Porque eu vos entreguei o que eu também recebi. Quem pode participar? Não são os membros da nossa igreja, são todos aqueles que professaram a sua fé, publicamente foram batizados, ou seja, você pode participar. Essa é a mesa do Senhor, não é dessa igreja exclusivamente. Take care. Porque eu vos entreguei o que também recebi, diz o apóstolo Paulo. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Nós vamos agradecer. Os pães bonitos ali que lembram o corpo do Senhor só vão ficar ali. Os seus estão isolados, entendeu? Lacrados. E se você disser que pegou Covid aqui, é impossível, com a ceia do Senhor, tá bom? Mas é bom falar isso, porque a gente ainda fica nessa coisa toda da máscara, do respeito. Então, por enquanto, a ceia, tá, o pão é só para você olhar mesmo, tá bom? E foi assim que o Senhor fez a ceia, partiu o pão, né? A gente não vai partir o que tem ali. E nós também não vamos servir com vinho. No interior acontecia isso, o vinho era mais barato do que os... Então os diáconos falavam: pastor, pode comprar vinho? Não, pode. Para ceia pode, né? É assim que era a ceia. Mas o nosso é suco, é fruto da videira, né? E nós vamos celebrar o Senhor, que Ele está vivo no meio de nós. Ele está operante, fazendo a obra dEle. Senhor, obrigado porque Tu estás no meio de nós, Senhor. E essa é a razão da Tua igreja, poder viver os humildes começos e perceber que o Senhor fará grandes coisas. Que hoje todo mundo que veio aqui, que está meio triste por causa de estar num começo que nem parece começo,
possa experimentar, Senhor Deus, a obra do Senhor, vendo a montanha virar uma planície, Senhor. Senhor, vendo mesmo o Senhor concluir a obra que o Senhor começou, tirando a vergonha e colocando, Senhor Deus, alegria, vestes de louvor, Pai. Em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer isso. O Senhor realizou isso na cruz e nós te bendizemos em nome de Jesus.